Olá, boa noite. Eu sou a Joyce, da Pastoral da Comunicação. Estou aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast. Hoje com a Letícia, da Pastoral da Pastoral do Canto. Boa noite, pessoal. Aqui é a Letícia, sou a nova coordenadora dos corais. Letícia, vamos conversar um pouco mais sobre esse ministério, né, que é tão lindo, tão importante para a nossa paróquia. Eu gostaria de saber com quantos grupos a nossa paróquia conta hoje e com quantos integrantes, né, mais ou menos, cada grupo é composto. Hoje nós estamos com 14 grupos, no mínimo 2 e no máximo 7. Às vezes tem alguns grupos que passam, mas o padre fala para limitar em 7 por conta dos espaços, parte de instrumentos, e então variam entre 2 a 7 componentes. Certo. E qual que é a função litúrgica mesmo do grupo, né, do ministério na missa? A música, ela vem para fazer um link com as leituras, o momento de perdão, ela vem para agregar na missa e trazer interiorização, reflexão, momentos que às vezes nas palavras não acontecem, mas nas melodias podem tocar os corações, então ela faz essa conexão. Verdade, isso é bem real mesmo, né? Às vezes a gente não. Numa leitura a gente não consegue sentir o que uma música às vezes transmite, né? E assim, no grupo, no trabalho, assim, existe alguma restrição de instrumento? Ou o grupo pode trazer os instrumentos que o pessoal souber tocar e que achar que tá bom? Existe alguma Não critério? existe nenhum critério, nem restrição, apenas existe o critério de saber tocar e também o volume daquele instrumento que ele produz. Porque não pode se perder o centro das atenções, que é Jesus Cristo, né? A gente aprende através da palavra, não pode tirar essa atenção. Então tem que ter uma harmonia, uma dinâmica boa, e às vezes não saber tocar e estar muito alto acaba tirando a atenção das pessoas. Então isso não é legal, mas não tem restrição alguma. Certo. E vocês têm assim momentos de formação, né, para poder criar ali o roteiro da missa e as outras celebrações que faz parte da liturgia? Tem momentos sim de formação. Até dia 7 e 8 agora de outubro vai ter um momento de formação lá em Piracicaba. Agora, assim, na paróquia tem também 1 ou 2 vezes no ano. E também me dispus, eu e a Rafaela, que é a vice-coordenadora, a gente colocar algumas formações simples, mas ali no grupo, que nem, por exemplo, mês de setembro, o mês da Bíblia. Por que é o mês da Bíblia? Então a gente foi, pesquisou, colocou o pessoal no grupo, eu mesmo não sabia o porquê. Então, assim, às vezes pouca informação, mas que traz conhecimento. Então, estou tentando trazer esses tipos de formações simples, mas que também são relevantes, acredito, para os corais. Entendi. Informações de maneira mais leve, assim. Então vocês têm um tipo de grupo, né, que vocês Sim. fazem reflexões durante a semana. Isso, nesse grupo estão todos os coordenadores, porque assim, desses 14 grupos, tem cada um seu coordenador. E ali eu passo a formação da escala, já tem mais ou menos quais são os finais de semana ou os dias que esses grupos vão tocar, mas aquele mês de outubro nós temos, acho que tá com umas 20 e poucas missas, então eu tenho uma escala padrão, mas eu também tenho que acabar agregando outras missas, então ali eu divulgo escala, passo informação de bolo, bingo, missas especiais, ou alguns recados que o padre gostaria de passar, então nesse grupo a gente conversa de tudo um pouco. Entendi. E existe também o momento dos ensaios. Sim, aí os ensaios cada coral faz no seu dia, no seu local. Geralmente, pelo que a gente percebe, são nas casas. São às vezes 2 ensaios antes das missas, né, programadas. Mas aí cada um faz o seu. Cada grupo tem sua programação, entendi. Exatamente. E assim, eu gostaria de saber um pouco mais assim da sua opinião da importância assim da oração, né, da vida cristã para o músico, assim, como que seria assim, a sua visão em relação a isso? Sim. Uma coisa que a minha mãe me falou quando me falou desde pequena, eu guardei muito, que é assim, desde quando você tem a intenção de ir à missa, a sua missa já começa ali. E então eu acho que os momentos de orações, ela tem que estar presente sim na vida do músico, não só pro dia a dia, mas porque a gente tem que estar ungido do Espírito Santo para a hora de cantar e tocar os corações. 50% da missa para mim é a música. Então, se a gente não estiver bem conectado com Deus, ali a oração em dia, pedir que o Espírito Santo esteja presente conosco e faça aquilo que a gente não conseguir fazer. Até a gente brinca isso nos ensaios nossos, fala assim, nossa, essa música tá difícil de tirar. Aí a gente fala, não,
vai dar certo na hora, o Espírito Santo vai habitar em nós e vai sair. Mas é muito importante, sim, os momentos de oração, tanto no grupo quanto sozinho, e tem que estar ligado com Deus, porque a gente transmite a palavra dele e é muito importante que esteja tudo muito afinado e com harmonia. Isso é verdade, né? Às vezes a gente sente mesmo que a gente, através da música, ouve, né, a voz de Deus, né? Tem algumas pessoas que falam que quando a gente canta, a gente ora 2 vezes, e é verdade, né? Sim. E acho que essa questão de conexão, né, com Deus, né, com o Espírito Santo, é tão bom também, porque trabalha um pouco da questão da vaidade, né? Que às vezes, né, a gente acaba se empolgando, louvando, né, e aí acho que isso é uma questão muito importante, né? Sim, a vaidade é uma coisa complicada, porque às vezes você se empolga, você canta alto demais e tira atenção, ou você acaba escondendo as outras vozes do grupo. Então, assim, tem que deixar a vaidade de lado, pensar no bem comum e saber que é por um propósito maior e não simplesmente aparecer para cantar, né? Sim, porque é um dom admirável, né? São poucas as pessoas ali que têm esse dom, que é um dom assim tão importante, né? E o nosso pároco, né, o Padre Edemilson, ele gosta, né, muito de música. E isso, assim, é muito, eu assim, acredito que seja muito bom, né? Porque já dá aquela porta de entrada, assim, para uma música, para uma missa mais, assim, descontraída, mais animada, né? Sim. E essa alteração, assim, esse novo, foi muito importante, né, para o ministério. O que você acha? Eu acho que foi muito bom, ajudou a soltar os corais, vir com músicas novas, ele gosta que bate palma, ele trabalha de um modo diferente, ele canta junto, a gente percebe que às vezes ele canta para ajudar quando às vezes não tá saindo, ou ele canta porque ele tá gostando, às vezes ele pede coisas assim do nada e a gente entra no embalo dele. Mas é muito legal essa parte, porque nós que gostamos de cantar, a gente se sente muito à vontade dele também gostar. Então a gente pode trazer ideias novas, músicas novas, é muito bom. Né? E talvez assim, de todos os, né, os ministérios, os grupos de música, seja o mais complexo em relação a novos integrantes também, né? Porque a pessoa, eu imagino que deve ter no mínimo um dom ali, um conhecimento, saber de alguma coisa para poder entrar. E como que funciona essa parte, assim, quando a pessoa ela quer integrar um grupo, né? Sim. Nos corais, geralmente eles são formados, assim, amigos, né, que vão se juntando e formam os grupos, ou às vezes formam 1 ou 2, depois, eu conheço fulano, vamos chamar ciclano. Do nosso grupo mesmo, aconteceu da Fran e o Danilo, por exemplo, eram do Pastoral Familiar, aí eles participaram do ECC e foram se engajando e entraram pro coral. O Wagner com a Amanda queria participar do Corais de Crianças e ela por fim ficou conosco, não foi pro coral de crianças. O William, na época da pandemia, procurou um coral ou outro e aí ele mandou mensagens, aí eu falei, não, legal, você sabe tocar? Vai lá no ensaio, vê se você gosta e por fim estamos juntos nessa. Mas assim, formar grupos novos tem que ter aquela sintonia, aquela afinidade para assumir missa. E aí, se você falar, eu gostaria de vir e cantar com vocês, a gente vai deixar vir e, consequentemente, você vai vendo, eu me encaixei, não me encaixei. Agora, na parte de instrumentos, já não, já é mais complicado. Ou você sabe, né? Tem que saber ler uma cifra, tem que ter noção de tempo, né? Então, é um pouquinho mais complicado quando é instrumento. E como que você começou? Conta pra gente. Eu canto em coral desde os meus 5 anos, eu cantava lá na Igreja Aparecida, eu ia com meu pai, cantava todo sábado à noite. E aí eu parei de frequentar a Aparecida, meados que eu tinha uns 20 e poucos anos, aí comecei a frequentar o São Judas, e aí comecei a namorar o Jackson, e aí, querendo ou não, fui me engajando mais na igreja, o pessoal, vamos formar? Vamos, formamos um coral, com o Jair foi. E lá também era no canto que você tava? Era no canto e no retroprojetor. No vocal mesmo. Não, instrumento você não sabe tocar? Não sei. Que já legal. tentei, mas não deu certo. Entendi. E uma dúvida que bastante gente assim, comenta, fala, a gente escuta, é o seguinte, tem algumas músicas cristãs que elas são mais conhecidas, né? As pessoas sabem cantar, escutam mais, né, no YouTube, por aí. Que tem, por exemplo, Geiser Mayer, tem Ariana Eurides, Frei Gilson. E o pessoal nos pergunta por que essas músicas não são tão tocadas em algumas missas, ou algumas ou mais, menos. Tem alguma restrição na hora de preparar? É que essas músicas, às vezes, elas não são litúrgicas e por isso que o pessoal acaba não colocando. Tem grupos, hoje nesses 14 grupos que a gente tem
tem alguns que são mais voltados a músicas de louvor, de adoração, tem os que são mais tradicionais, tem os que são misto. Então, assim, vai tocar de tudo um pouco. E o Padre Edmilson, ele dá essa liberdade pra gente tocar de tudo um pouco. Mas é que tem músicas que elas não são litúrgicas, e por isso que, querendo ou não, elas não são, acabam não sendo encaixadas na missa. Mas, com o padre que nós temos essa liberdade de encaixar e ver, principalmente no momento de pós-comunhão. É um momento que a gente consegue colocar esses tipos de louvores, né, que tocam mais o coração. Entendi. Mas, por exemplo, quando um coral decide tocar certa música, é passada por avaliação. Fala com você vê se pode, se não pode, passa com o padre ou não? É mais assim, do grupo. E se fica alguma coisa fora e um de nós estiver na missa, a gente acaba dando um toque. Entendi. Mas não tem restrição, não tem assim, restrição. são mais orientações que vocês passam, entendi. Exatamente. Entendi. E as preparações, você falou, né, são através de ensaios, né? E quando tem missas festivas também, vocês passam ali para os corais quais são os rituais que devem ter, as orações, sempre também através de reuniões, né? Isso, sempre por recados nos grupos, né? E assim, por exemplo, mês da Bíblia, a gente pediu música que faça da Bíblia, da palavra. Mês de outubro, todo mundo vai ter que saber cantar o hino de São Judas, porque uma hora ou outra vai acabar pedindo, né? Ainda mais nas novenas, com certeza vai tocar. E as missas assim mais festivas, vamos dizer, Páscoa, agora vai ter São Judas, Nossa Senhora Aparecida, Natal, tem uma escala pré-determinada ou vocês fazem de acordo com a disponibilidade das pessoas? Isso, faz de acordo com a disponibilidade, e tem gente que gosta, mais das missas festivas, tem gente que já fica mais acanhado. Entendi. Então assim, a gente vai conversando. Né? E vê a aptidão, vê tempo, data do pessoal e encaixa. Entendi. E da sua nova coordenação, né, dessa nova empreitada aí que você assumiu, quais são os desafios, na sua opinião, assim, quais são os seus planos também? Sim, nessa nova função, acredito que a maior paradigma a ser quebrado é uma boa comunicação. Hoje a gente tem várias fontes de informação e a gente precisa encontrar um encaixe, alinhar as engrenagens e a gente chegar numa boa comunicação. Então, tenho tentado pegar as informações antes, a gente se alinhar, conversar. Acho que esse é o maior desafio. Agora coloquei também no grupo, por exemplo, cada coral ia buscar o jornalzinho daquela missa que ele ia cantar. Eu achava ruim, porque assim, às vezes você não tá com tempo de passar lá na igreja, o pessoal às vezes trabalha fora, e ninguém conseguia passar. E de final de semana é corrido, fica poucas horas ali aberto, né, claro. Então eu comecei eu ir lá na igreja, pegar os jornaizinhos e tirar foto e postar no grupo. As páginas do jornalzinho, que aí o pessoal sabe as leituras, o salmo, a oração eucarística, a oração da assembleia. Eu acho que isso ajuda muito. Já facilita a metade do caminho ali pro pessoal de não ter que se dirigir até a igreja. Então isso foi uma nova ação que eu tomei já de imediato, que eu acho interessante. Tô querendo também colocar as leituras na projeção, porque algumas pessoas vieram me cobrar isso depois que eu virei coordenadora. Eu falei, viu, é tão ruim, é gostoso acompanhar, é gostoso ler. Às vezes eu não tô ouvindo aqui atrás, mas eu quero saber a leitura, então eu tô esperando dar um pouco mais de sincronia das coisas. E eu mesma colocar a leitura e só pedir pro pessoal encaixar nos PowerPoints, sabe? Mas são coisas assim que a gente vai tendo uns estalos e vai tentando se encaixar. A Rafa também dá bastante ideia, a gente tem uma harmonia muito boa e a gente vai, aos pouquinhos, vai tentando ver o que dá pra melhorar. É isso mesmo, né? Aos poucos aí, pequenas atitudes, às vezes faz grande diferença, né? Sim. Você comentou do jornal, então vocês têm acesso com antecedência aos jornais, então isso deve ajudar muito, né? Ajuda. O pessoal consegue até ensaiar, às vezes, já antes de preparar. Sim, e uma coisa que é interessante, 2 vezes já aconteceu conosco. A gente ensaiar o salmo conforme a gente viu num site. Chegou na hora, era outro trecho. Era a mesma estrofe, mas era o mesmo refrão, mas era uma outra estrofe. E aí, na hora, você sabe a melodia, você encaixa do jeito que dá, mas dá insegurança. Então, você tendo o jornalzinho antes, você fala assim, bateu, é isso aqui mesmo, pode seguir. A oração eucarística também é por lá, né? Só que o padre, ele tem colocado na missa das crianças sempre a oração eucarística 2. Entendi. Para elas fixarem e conseguirem fazer os gestos, a participação. Legal. Nas outras missas, às vezes tem umas orações eucarísticas que não são muito usadas, a 6,
a 8, a 7, a 5. Aí a gente acaba perguntando, padre, padre, tá uma bem diferente, e aí? Aí ele acaba colocando a 1 ou a 3. Que é mais Mais tradicional. tradicional, e o pessoal sabe as respostas e participam mais. Entendi. Bacana, né? Eu falo que é sempre bom a troca de coordenadores. Às vezes a gente acaba até dando uma assustada, mas você, né, que assumiu. Mas assim, às vezes uma pessoa com novas ideias, pequenas coisinhas assim, fazem grandes diferenças. Sim. Então eu quero te parabenizar pela coordenação, pedir que Deus, né, Espírito Santo, esteja sempre à frente, te guiando, que você continue essa pessoa serena, calma. Eu falo que você não foi só escolhida pelo grupo e nem só pelo padre, mas sim por Deus, né? Amém. Porque é um ministério que ele é difícil, muito difícil. Além do dom, né, lidar com pessoas. E que nem você falou, ele é um ministério importante, é 50% da missa. Então, assim, eu acho que esse cuidado, esse carinho, assim, está sendo muito importante, né? Então, que você esteja sempre iluminada, né, abençoada e faça aí uma boa jornada. Amém. Nós gostaríamos também de abrir o espaço para quem tiver perguntas, dúvidas para perguntar para a Letícia, pode nos enviar no WhatsApp da paróquia ou no nosso Facebook, no Instagram, que a gente vai perguntar e vai depois nessa devolutiva e para as outras pastorais também. Então esse canal fica aberto, vocês podem mandar as perguntas pelo Instagram para as próximas equipes que nós vamos entrevistar, para a gente conhecer aí um pouquinho melhor de cada pastoral, tá bom? Então eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui, compartilhem, né, curtam bastante, que a gente está aqui para conhecer um pouquinho mais de cada pastoral. Obrigada! Boa noite, pessoal.